Olá, vou fazer uma apresentação de uma comunicação sobre o artista Ubirajara Ferreira Braga e sua obra Depois do Ano 2000, de 1995. Ubirajara Ferreira Braga, ele foi interno do Complexo Hospitalar do Juqueri e um dos mais atuantes artistas do Ateliê de Arte do Museu Osório César, entre as décadas de 1980 e 2000, quando faleceu. O Birajara, também conhecido como Bira, é autor de aproximadamente 3.000 obras do acervo do Museu de Arte Osório César, o MAOC, instituição da Secretaria de Cultura da Prefeitura de Franco da Rocha, que atua na interface entre arte, saúde mental e museologia, e possui um acervo com mais de 8.000 obras, a partir de uma parceria com o Juqueri. Bira foi protagonista do documentário A Soltura do Louco, produzido entre 1999 e 2000, pelos diretores Christian Cancino e Bernardo Castro, por meio do programa Rumos para Cinema e Vídeo do Instituto Itaú Cultural, nas dependências do Juqueri, acompanhando a sua rotina no que consideraram ser um limiar entre a sanidade e a loucura. Em 1995, o artista produziu uma obra com tinta a óleo sobre tela, composta por tons opacos de vermelho e verde, que foram permeados por contornos com tinta preta, também utilizada no preenchimento de alguns símbolos inseridos, e tinta branca em alguns detalhes, como a assinatura do seu nome. Na parte superior central, é possível ler a inscrição atribuída como título, Depois do Ano 2000. Um dos símbolos é a suástica do nazismo, marco do regime autoritário e fascista na Alemanha, entre 1933 e 1945. Ao lado, no canto inferior direito, inseriu duplamente a estrela de Davi, em uma representação pequena e uma maior, sobrepondo e ressaltando o símbolo característico do judaísmo. Por meio destes símbolos, o artista inseriu o Holocausto, um dos capítulos mais dolorosos da primeira metade do século XX, contrariando uma visão de futuro baseada no progresso. Neste sentido, a obra é um marco histórico de uma atrocidade que não pode ser esquecida no novo século, ou que será perpetuada por regimes autoritários e fascistas. Como ler uma obra de previsão? O Birajara, o artista, morreu anos depois, justamente no ano 2000, e não chegou a viver no século pensado, pintado e previsto. Essa é a Saidiya Hartman, historiadora que está sendo convocada nesta leitura decolonial para pensar a obra a partir dos seus elementos, a pensar a obra a partir da sua construção. E, nesse sentido, ela é convocada para trabalharmos com a ideia de uma fabulação crítica, de como trabalhar com o que possuímos de informações das obras. O questionamento está justamente nesta compreensão de um projeto de arte como terapia e não trabalhar com a individualidade desses artistas, de trabalhar nessa lógica e de incorporar muitas terminologias que reservavam essas produções um espaço muito pequeno dentro do contexto da arte moderna brasileira, de estigmatizar por meio dessas adjetivações, de utilizar termos como arte primitiva e artes alienados, termos que Osório César utilizou, de pensar termos como arte bruta por Jean de Buffet na França e na Suíça. Nesse sentido, trago aqui uma obra do artista Ubirajara Ferreira Braga, com o título Galeria dos Artistas Loucos, na qual o artista se coloca dentro de uma terminologia e coloca muitos dos seus colegas de ateliê de arte também. Então, é o artista procurando subverter também esse termo, que atua também em uma visão dentro da história da arte. É um questionamento, mas é um questionamento de uma hegemonia, não propriamente de um questionamento para uma visão decolonial destas obras. Assim, a partir do que foi exposto, é importante considerar as produções de artistas que estiveram na condição de internos psiquiátricos como partes constitutivas da formação da arte moderna brasileira, bem como da arte contemporânea,
pois muitos artistas da interface entre a arte e a saúde mental continuam produzindo em instituições como o Museu de Imagens do Inconsciente no Rio de Janeiro. Para este breve estudo, foi selecionada uma obra do artista Ubirajara Ferreira Braga para ressaltar a particularidade da sua produção e, a partir da sua criação, pensar em uma leitura decolonial. Como interno de um hospital psiquiátrico, teve a sua individualidade aprisionada em uma instituição criada no século XIX para afastar dos centros urbanos os estigmas relacionados à saúde mental de vidas percebidas como estranhas e diferentes das sociedades que estavam sendo formadas, no caso do Brasil, pautadas em modelos europeus. A arte, ela permite a expressão da individualidade de quem teve o seu cotidiano colonizado por meio de uma visão de bem-estar de um grupo social privilegiado. E por isso, é importante estudar cada artista e cada obra, para não considerar as criações artísticas em hospitais psiquiátricos apenas como projetos de arte como terapia. Com isso, cada artista poderá ser estudado em sua particularidade, para que possam surgir novas visões de suas obras e possam falar por si. O artista comunicou. Venho, por meio dessa, solicitar-lhe um pedido que muito tenho em mente, para divulgar os meus trabalhos em desenhos e que sejam mais conhecidos do público no Brasil e, se possível, no estrangeiro. Não gosto que meus trabalhos fiquem em gavetas dos acervos dos museus apenas simbolicamente. Arte é para todas as camadas da população. O comodismo deve dar lugar às realizações práticas. Arte é vida, e ela não deve se restringir só aos artistas e privilegiados. Trata-se dos desejos de um artista que se reconheceu como artista e solicitou a comunicação das suas obras, para que falem sobre si. Neste anseio, 3 obras do artista representam o MAOC na 11ª Bienal de Berlim, na Alemanha, e muitas questões presentes em suas obras ficam para a posteridade e a necessidade de estudos mais aprofundados. Além das obras de Ubirajara Ferreira Braga, participam também obras da artista Massaio Seta, da artista Maria Aparecida Dias e da artista Aurora Cursino dos Santos. Essas foram as principais referências utilizadas e agradeço muito a quem assistiu este vídeo. Muito obrigado.